Fala galera do Farol Tricolor, estamos mais uma vez aqui. Na verdade estou, né, hoje meu pai viajando, mas estou aqui para fazer esse vídeo, gravar esse conteúdo para vocês. Nesse dia estou aqui gravando na tarde, quase noite dessa quinta-feira, então é um dia que a gente vai ter Bahia e Atlético de Alagoinhas às 21h30 na Fonte Nova pela segunda rodada do Campeonato Baiano, e também a gente está tendo o Esquadrãozinho jogando na Copa São Paulo nesse fim de tarde, né, valendo vaga nas oitavas de final contra o Cruzeiro. Notícias: contratação confirmada do zagueiro argentino Santiago Mingo, renovações de dois jogadores com uma pegadinha ali, uma pista na verdade, na notícia do Bahia, e falar um pouquinho também sobre as possibilidades de escalação do Bahia para esse jogo contra o Atlético de Alagoinhas, ainda com o time sub-20, com aqueles reforços que a gente está, mas é um time que ainda é o alternativo e que estreou empatando contra a Jacuipense no Campeonato Baiano. Tem notícia também do Globo Esporte sobre o desempenho desse time alternativo no ano passado, e vamos falar sobre tudo isso e muito mais logo depois da nossa vinheta. Farol Tricolor tá chegando. Pois é, mais um vídeo aqui no nosso Farol Tricolor. Hoje solo, né? Com meu pai fazendo uma viagenzinha, espairecendo um pouco, mas estou aqui na área para fazer essa gravação e pedir, claro, de imediato a galera que curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, dá uma olhadinha também no botãozinho de Seja Membro, para você fazer parte do clube de membros do Farol Tricolor e ter essa relação diferenciada aqui comigo e com meu pai, tanto aqui no nosso canal quanto no nosso grupo de WhatsApp. Vamos logo para os assuntos, né? O Bahia tem notícias hoje, notícias bem atuais, né? São notícias importantes, porque é uma confirmação de contratação e também e são duas renovações de jogadores importantes do elenco. O novo reforço do Bahia finalmente anunciado, já estava inclusive uma boataria aí de que ele tinha tido problemas nos exames médicos e tal, mas isso não se confirmou. Felizmente, né, estávamos precisando desse reforço, esse reforço na zaga, e Santiago Ramos Mingo chega ao Bahia, esquadrão, contrato até 2029, contratado em definitivo. O clube não divulga valores, mas as informações dão conta de 4,5 milhões de dólares. É uma contratação bem relevante, bem significativa para um zagueiro, ainda mais para um zagueiro. Ele tem 23 anos, é canhoto, joga pelo lado esquerdo da defesa. Alô, Canives! Olha aí essa concorrência aí, é um jogador que sem dúvida chega para disputar a posição. Ele chega para ser titular, né? Mas ele vem do Defensa e Justiça da Argentina, foi revelado pelo Boca Juniors, chegou a ser contratado pelo Barcelona, jogou no time B do Barça e depois retornou à Argentina, aí sim, para se firmar no futebol profissional, para ter destaque, para ter boas exibições e chamar a atenção de muitos times, inclusive aqui no Brasil, do Palmeiras, que chegou a se cogitar essa contratação dele para o Palmeiras, mas ele vem para o esquadrão. Santiago Ramos Mingo estará aqui, já deve viajar para Girona para participar, pelo menos da parte final dessa pré-temporada da equipe por lá. Jogador que chega com pompas e circunstâncias, com aquele sinal de que vem para ser titular do Bahia, até pelo investimento que foi feito nele. Bem-vindo, boa sorte a esse jogador, Santiago Ramos Mingo, do Defensa e Justiça. É a primeira notícia relevante, notícia que já era esperada, como demorou um pouquinho para acontecer o anúncio. Ele chegou ainda, não lembro se no final de semana ou na segunda-feira, mas assim, no iniciozinho da semana teve o lapso de alguns dias. Não, no final de semana, na verdade, quem chegou foi o William José, né? Ele foi no iniciozinho da semana e teve algum tempo para esse anúncio oficial, começou essa boataria não confirmada. Santiago Ramos Mingo é o novo zagueiro, o novo xerifão aí da defesa tricolor. Que bom, que boa notícia. Bahia precisando de reforços na defesa. Estávamos aqui, eu e meu pai, sempre muito ansiosos por esses reforços que viessem, né? E agora a gente já me parece que a gente vê um Bahia que está atacando as posições corretas de carências no elenco para fazer um 2025 ainda melhor do que o de 2024. Passando pela notícia de Santiago Ramos Mingo, nós temos também a informação sobre renovações de contrato. E aqui a graça é que o Bahia, na divulgação que faz aqui, que manda o mailzinho dele pelo WhatsApp, né? Ele mandou assim, com a informação de que o Bahia, na verdade, teria renovado o contrato segundo o texto do Bahia, 2 defensores
Isso que eu achei curioso. Defensores Gabriel Xavier e Rezende ampliam contrato com Esquadrão. Tá aí a informação completa que foi divulgada. Isso aqui é a informação do site oficial do Bahia, ou seja, informação já completa, já definitiva, de Gabriel Xavier renovado até 2029 e Rezende renovado até 2026. Rezende tinha contrato só até o fim desse ano, Gabriel tinha até 2027, foi mais 2 anos de renovação para Gabriel, 1 ano de renovação para Rezende. E aqui a gente tem também na notícia do Bahia algumas informações que mostram a relevância desses jogadores nos últimos anos para o plantel do Esquadrão. O Gabriel já com 94 partidas pela equipe principal do Bahia, tem 2 gols marcados. Rezende, 131 jogos com a camisa do Bahia, marcou 6 gols, deu 4 assistências. Então, renovações aí muito interessantes, né, para o elenco, e com esse detalhe aí, né, do Bahia ter anunciado a renovação de 2 defensores, reforçando aquela notícia que já circula de que Rezende tem grandes possibilidades de ser utilizado, na verdade, na primeira linha como zagueiro ali, como mais uma opção da zaga, estaria treinando para isso. Aí até Gabinho, um amigo, até falou, volante também é defensor. Eu falei, mas normalmente se falaria o volante e o zagueiro, né? Para terem falado 2 defensores, eu acho que não deixa de ser um sinal de que Rezende pode realmente ser utilizado mais na primeira linha de defesa, situação que aconteceu inclusive na época de Renato Paiva, né? Rezende fazia uma primeira linha ali pelo lado esquerdo, e o Bahia chegou até a dar uma melhorada naquele momento, mas ainda assim a gente sabe que foi um ano bastante conturbado e que terminou com o Bahia lutando contra a queda até a última rodada, até aquele triunfo sensacional contra o Atlético Mineiro que nos livrou da segunda divisão em 2023. Deixa eu voltar aqui para nossa tela principal só para pedir a galera que nos acompanha que curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. Dadas essas 2 notícias, essas relevantes notícias, que são a contratação oficial de Santiago Mingo, contrato até 2029, e as renovações de Gabriel Xavier até 2029 e Rezende até 2026, a gente passa a falar também do confronto de hoje à noite, né, o confronto do Bahia contra o Atlético de Alagoinhas, valendo pela segunda rodada do Campeonato Baiano. E nessa informação aí, o Globo Esporte traz aqui aquela ficha técnica, né, habitual. O jogo hoje é quinta-feira, às 21h30. E o lugar onde assistir, né, a TVE vai passar o jogo, transmitindo todos os jogos do Campeonato Baiano, também o canal do Bahia no YouTube e o canal da TVE no YouTube, ou seja, tem TV aberta e tem internet para quem quiser assistir. Ele coloca aí o time provável do Bahia, a gente vai colocar na tela também depois. Gabriel Souza, Cauã, Marcos Vitor, Fred Lippert, Rian, Sidney J e Vitinho, Thiago, Juan Pablo e Juninho foi o time escalado para a partida contra a Jacupa, que terminou 0-0. Esse jogo foi lá em Alagoinhas, o jogo contra o Atlético de Alagoinhas vai ser na Fonte Nova. E o Globo Esporte traz ainda aqui um relatório dos jogos que o Bahia jogou com o time sub-20 no ano passado e nesse ano. O Bahia foi derrotado pelo Jequié na estreia do ano passado, né, do Campeonato Baiano. O time principal estava em Manchester, fazendo a pré-temporada. Depois o Bahia ainda jogou mais uma partida com o sub-20. O Bahia empatou em 3-3, um jogo até emocionante, né, de viradas e tudo. E o Bahia acabou tomando um empate de 3-3 contra o Atlético de Alagoinhas, que é nosso adversário de hoje, mas esse jogo foi fora de casa. E esse ano o Bahia enfrentou a Jacuipense também com esse time sub-20, com um ou outro reforço, né? Mas essencialmente um time sub-20, como está aí destacado, Marcos Vitor, Caio Roque, Rian e Everton, jogadores acima dos 20 anos, que deram encorpada nessa equipe, não viajaram e ficaram aqui para esses primeiros jogos da temporada. Deixa eu passar só aqui a escalação do Bahia também, né? Porque a escalação do Bahia da partida anterior foi aqui, o Globoesporte.com projetou também para esse jogo. É a escalação que está aí na tela já para vocês. E é uma escalação que eu acredito que pode haver alguma mudança, né? O desempenho do Bahia, é verdade que o campo prejudicou muito, né? A base deve ser essa, mas a gente teve, por exemplo, a entrada no segundo tempo de 2 jogadores que têm um peso assim que pode definir a sua utilização no time titular, que são o atacante Everton, né, que jogou a Série C pelo Londrina, fez 7 gols, 6 ou 7 gols, não estou lembrado agora, pelo Londrina na Série C, teve um desempenho bem razoável lá na equipe do Paraná. E também quem entrou no segundo tempo foi Caio Roque, entrando, fazendo ali uma dobra de laterais, jogando ali numa segunda linha, ele entrou no lugar de Thiago, mas esse aí deve ser o time base do Bahia, né? O time que a gente escalando ele de
1 a 11, né? Nesse caso é de 1 a 11 mesmo, que não tem aquelas numerações peculiares de hoje em dia. Quem jogou foi Gabriel Souza, Cauã Davi, Marcos Vitor, destacou-se no jogo, foi eleito inclusive na TVE pela galera de casa e pelos comentaristas, narrador da TVE, o melhor em campo. Fred Lippert, Rian, Sidney Jota, Vitinho, Juan Pablo, Thiago e Juninho, o técnico Leonardo, que está ali fazendo, esse é um técnico novo, né, um trabalho novo também sendo realizado, né? E a gente espera que esse Bahia alternativo tenha um desempenho melhor. Acho que sim, estamos com um tempo bom em Salvador, né? Teremos gramado da Fonte Nova, então a gente espera que as condições certamente são mais favoráveis, a gente espera que o time consiga jogar um futebol melhor, porque foi muito prejudicado pelas condições de chuva e de qualidade do gramado no último jogo. Especialmente o jogo ali, eu destaco o jogo de Juan Pablo e Thiago, foi abaixo do que eles podem render, e eu acho que isso tem muito a ver com as condições, né? Hoje a gente vai ter condições bem melhores e esperamos que o Bahia desenvolva o seu melhor futebol para essa partida do Campeonato Baiano, porque eu acho que é legal também a gente ter uma posição boa, né, até para o time principal não chegar naquelas últimas rodadas tendo que jogar no interior, aí vai ter que colocar um monte de jogador titular naquelas condições de gramado que a gente conhece. Então é bom que esse time sub-20 pontue, faça pontos, fique um pouquinho, pelo menos, bem situado ali na tabela para que os profissionais consigam fazer o revezamento que é necessário para as competições que o Bahia vai jogar e consigam um rendimento legal também nesse campeonato baiano. Estão aí as notícias principais, fiz só esse plantão aqui, essa espécie de pré-jogo, mas também com as informações especiais sobre, todas recentes, né, todas de hoje, da contratação confirmada de Santiago Mingo, das renovações de Gabriel Xavier e Rezende, dito ali como defensores, né, indicando ali que Rezende pode de fato ser utilizado na primeira linha, e a gente tem esse Bahia e Atlético de Alagoinhas 21h30, enquanto isso Esquadrãozinho jogando lá na Copa São Paulo, enfrentando o Cruzeiro e lutando pela classificação para as oitavas de final da competição, ali com o menino Del, com um time ali que vem ganhando muita força, né, muita relevância assim no imaginário até da torcida, faz até medo isso, porque são meninos, é bom lembrar, o Bahia tá lá com o time sub-17, tem poucos jogadores acima dos 17 anos, e a gente tem que ter também paciência nessa transição, mas não medo, não deixar de usar os jogadores achando que eles nunca estão prontos e nunca estão prontos e nunca estão prontos, porque esse não é o objetivo. O Bahia tem investido muito na divisão de base, inclusive na transição, e eu espero de coração que o Rogério Ceni esteja atento a isso, fique muito ligado no desempenho dos meninos, tanto lá na Copinha, esses muito mais novos, mas também desses garotos no Campeonato Baiano. Aí na nossa chamada, inclusive, tem a foto de Jota, para mim, melhor em campo, lá em Alagoinhas, apesar de Marcos Vitor ter sido eleito também com bom desempenho, mas a gente já tem ali algumas figuras conhecidas, esse Bahia que joga, por exemplo, ali com Sidney, com Jota e com Vitinho, que pode ser Roger Gabriel, não utilizado no primeiro jogo, mas também Everton, também Thiago e Juan Pablo, que já jogaram no time principal, também Gabriel, que chegou a ser emprestado, estava ali sempre relacionado entre os titulares, também Rian, lateral esquerdo, com muitos jogos, jogador mais experiente desse time, e Marcos Vitor, que também chegou a ser titular em 2023 da equipe no Campeonato Baiano, até sofreu uma lesão, depois caiu de rendimento, não teve mais muitas oportunidades, também não saiu bem lá no Atlético Paranaense, mas está de volta, fez uma boa estreia. Vamos ver hoje, vamos torcer para o Bahia ganhar e começar a se posicionar bem aí no Campeonato Baiano, até para a galera, quando chegar lá de Girona, chegar tranquila, né, sem precisar colocar jogadores em situações, digamos, de risco em determinadas condições que a gente observa no Campeonato Baiano, e a gente torce para o Esquadrão vencer, para respirar legal no campeonato e que a gente consiga fazer esse planejamento fluir legal, né? De utilizar esse time alternativo, revezar bastante o elenco no primeiro semestre para que a gente chegue inteiro para as principais competições do ano, que são claramente a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro da Série A, claro, a Copa do Brasil também, sempre importante, uma chance que o Bahia tem de conseguir esse título nacional, quem sabe, título nacional de verdade, né? E voltar, né, a nos dar esse tipo de alegria. As expectativas são boas, a equipe se reforçando de maneira interessante nesse momento, depois daquele início que me preocupou bastante, e a gente
na torcida aqui para o Bahia demonstrar que está chegando daquele jeito para 2025 para lutar por conquistas, posições importantes nos campeonatos. E isso pode começar, inclusive, hoje no Campeonato Baiano, nessa segunda rodada, com os meninos vencendo o Atlético de Alagoinhas. Assim seja, vamos ver se vai dar certo. E a gente segue acompanhando também a Copinha com a meninada jogando, tentando, mesmo com o Sub-17, o Bahia muito bem no campeonato, tentando vaga aí já numa fase adiantada, enfrentando o Cruzeiro hoje. Um abraço a todos, muito obrigado pela audiência. Eu peço novamente que curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. E a gente volta em breve. A gente, no caso, eu tô solo. Meu pai deve voltar em breve também da viagem que tá fazendo, não é nada muito longo. Mas eu também vou tocando aqui como prometido, né? Fazendo as notícias, à medida que as notícias concretas surjam. Estarei por aqui e avaliarei nesse pós-jogo de Bahia Atlético de Alagoinhas o desempenho da meninada. Muito obrigado a todos pela audiência, valeu, bora Bahia ganhar hoje, aqui na Fonte Nova, lá em São Paulo, quem sabe, para a meninada seguir avançando também e ficar ligado nessa pré-temporada com os reforços do Tricolor chegando. Tá faltando goleiro ainda, hein? Um abraço, tchau, tchau e bora Bahia!